campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje estaremos na companhia de vocês, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Após faremos uma breve reflexão sobre o assunto que foi lido e depois estaremos então nos permitindo envolver nas preces e nas vibrações. Abrimos hoje o Evangelho no capítulo 27 e tem por título Pedi e obtereis. Então abrimos já diretamente nesse capítulo no número 1, ou no item 1, e vamos ler os 4 itens. Ele diz assim então: condições da prece. Primeiro, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo, são palavras de Jesus, né? Eu vos digo em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Os hipócritas, normalmente eles querem se mostrar, né? E a recompensa dele, o prazer dele, está em serem percebidos dentro da sua atividade narcisista, exibicionista, coisas assim. Então, na época de Jesus isso já existia. Mas Jesus impõe então a primeira condição de fazer a prece. Mas vós, quando orardes, entrai em vosso aposento e fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E Ele, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Então a primeira condição inclusive tem uma breve parábola que Jesus fala, que compara sobre o fariseu e o publicano, adiante desse texto, que é bem interessante. Então, o que Jesus diz? Quando orardes, entrai no aposento e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. Então, a primeira condição: se eu vou fazer a minha prece, eu vou me recolher a um local e essa prece vai ser entre eu e Deus. Não há necessidade que eu seja ouvida por alguém ou por outrem, que eu ouça ou ore em voz alta ou faça a minha prece destacando, evidenciando na voz. Não, em segredo. E em segredo significa na intimidade. E às vezes a prece não precisa nem ser falada, pode ser pensada. Que é mais intimidade que isso? Que é mais privacidade que isso? Então a primeira condição da prece é essa: recolhimento, íntimo, fechado, privado, entre você e Deus. E quando orardes, não faleis muito, como fazem os gentios, imaginando que serão ouvidos por muito falar. Não queirais, portanto, parecer-vos como eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidades, antes que vós lhe peçais. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 8, está esse texto. Então Deus já nos conhece intimamente, Deus já sabe a nossa necessidade. Na realidade, à medida em que, lembra do texto, pedi e obtereis, quando eu vou fazer a minha prece, normalmente ela é uma rogativa. Eu estou com algumas necessidades que precisam ser atendidas, ou esclarecidas, ou compreendidas, e eu vou me entregar à prece para, em comunhão com a espiritualidade, e de alguma forma ter essas respostas que eu preciso. Mas, segundo Jesus diz, não faleis muitos, como fazem os gentios que iam para as esquinas, oravam em voz alta, essas coisas assim se porem em evidência. Não precisa disso. Então, vamos, quando fazer a nossa prece, vamos nos recolher à intimidade, ao privado. Não vamos falar muito, no segundo item. E terceiro item agora: quando vos puserdes em oração e tiver algo contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está no céu
perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Essa afirmativa sobre a prece está lá no Evangelho de Marcos, é capítulo 11, versículo de 25 e 26. Então já temos aí 3 condições. Então, quando formos nos colocar em prece, antes de fazer a nossa prece, vamos ver, estou em conflito com alguém, estou em dívida com alguém, fui agredido por alguém, fui injustiçado por alguém. Primeira condição, perdão. Perdoar o outro. Mas o perdoar o outro passa por um caminho anterior, que é o auto-perdão. E o que é o auto-perdão? Na realidade, é quando nós nos perdoamos e aceitamos as nossas imperfeições e procuramos acolhê-los e permitir que a luz do Evangelho, da Boa Nova, as ilumine. Eu com certeza não vou exigir de mim a perfeição. E quando eu não exijo de mim a perfeição, eu assumo a condição que sou falível, que sou um ser falho, que não sou santo, que não sou perfeito, mas estou em caminho de uma melhoria, estou em aprendizado. Então, quando eu aceito essa condição, eu vou fazer a minha prece sem culpa. Mas é um segundo passo, então, que além de me perdoar, estar bem conectado comigo, com Deus, eu vou ter que também perdoar o outro, aqueles que me ofenderam. Eu vou ter que aprender a praticar o auto-perdão para depois aprender a perdoar o outro. Quando eu estiver com esses 2 requisitos prontos, eu estou pronto para a prece. Né? E Jesus também propôs numa parábola que alguns que confiavam em si mesmo como se fosse injusto e desprezavam os outros. Daí ele dá um exemplo. 2 homens subiam ao templo para fazer oração. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior dessa forma: Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, adúlteros, injustos, como é também esse publicano. Tinha um outro irmãozinho ali que estava fazendo prece com ele dentro do templo. E ele olhava e se sentia superior àquele outro irmão. E dava o exemplo de várias falhas alheias, como para destacar que ele era o perfeito que estava ali. Ele era o merecedor das benesses para que o seu pedido fosse atendido. E, além disso, ele ainda salientava mais: e eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo que possuo. Então, esse é o exemplo da pessoa que se põe em evidência quando vai fazer uma prece a Deus. Nós temos que aprender a não se pôr em evidência, até porque Deus sabe a nossa natureza mais íntima, Deus sabe as nossas imperfeições e Deus nos ama do jeito que somos. Então, quando formos fazer a nossa prece, a primeira coisa que temos que fazer é não caminhar em direção ao nosso íntimo, à nossa privacidade, carregando um sentimento de culpa. E aí o auto-perdão resolve. Agora temos a responsabilidade de perdoar as pessoas que nos ofenderam também. E à medida que nós fizemos esses 2 trabalhos, de alguma forma eu dou um passo a mais em direção ao auto-amor e em direção ao amor aos outros, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então aí nós vamos vendo que as coisas vão se encaixando com um pequeno quebra-cabeça e nós vamos aprendendo devagarinho, ou percebendo devagarinho que Jesus nos ensinou como fazer a prece. Agora vejam a particularidade. Ali era o fariseu orando, o primeiro personagem. Agora, como é que o publicano orava? O publicano, ao contrário, afastando-se, não ousava, ao menos, erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro
que este voltou para casa justificado e não o outro. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Essa explicação está lá em Lucas, capítulo 28, do versículo 9 ao versículo 14. Notem que, olha o enfoque da prece do publicano. Esse percebia suas imperfeições, percebia as imperfeições do outro, mas ele não acusou ninguém, ele não se fez melhor que ninguém, ele só diz que ele não se sentia à vontade em pedir para Deus, porque era um simples pecador. E, no entanto, à medida quando a gente reconhece as nossas imperfeições e faz isso com sinceridade, com humildade, conforme Jesus nos explicou, esses vão ser justificados, esses vão ser atendidos. Continuando então no item 4. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência. Eu já falei isso, no início. Não se pôr numa posição de destaque. Numa posição que eu sou melhor que todo mundo, que eu mereço ser atendido. Isso é se pôr em evidência. Eu sou perfeito. Então é humildade. Mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar demais, pois não é pela multiplicidade de palavras que seria atendido, mas pela vossa sinceridade. Que tal? Então, antes de orar, se tiveres algo contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus se não partir de um coração purificado de qualquer sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. É aquilo que eu estava falando. Vamos ver as nossas imperfeições e vamos ver que nós ainda não somos dignos de nos expressar diretamente, ou digamos assim, com a compreensão adequada perante Deus. Mas vamos fazer isso com humildade. E com certeza o acesso será melhor. A nossa conexão será melhor. E se vos comparardes aos outros, buscai o que há de mal em vós. Capítulo 10, item 7 e item 8. Então notem que a prece, nós temos procurado fazer ela de uma maneira intuitiva, impulsiva, envolvidas em sentimentos, mas nós às vezes vamos fazer a nossa prece e vamos pedir algo que é necessário para as nossas vidas, para a nossa sobrevivência, para a nossa, enfim, para atender às nossas necessidades. Mas nem tudo que nós pedimos é necessário. E nem tudo o que é necessário nós sabemos pedir. Então, notem que quando nós formos fazer um pedido qualquer, que isso esteja muito claro na nossa mente, no nosso sentimento, na nossa emoção, e que a gente saiba que estamos pedindo o estritamente necessário, até porque não merecemos um plus a mais pela nossa conduta e pelas nossas imperfeições, mas vamos esperar que a misericórdia de Deus nos contemple com o que for necessário, até porque pedimos muito, e às vezes no pedir muito, nós transformamos a prece num balcão de negócio, onde durante há milênios nós vamos negociando com a espiritualidade, regateando com a espiritualidade, fazendo propostas para a espiritualidade, numa infantilidade incrível. Mas à medida que tomamos contato com a doutrina espírita, à medida que tomamos contato com a prece e sabemos que a maior conexão que Deus nos deu com a divindade, com a espiritualidade é a prece,
e que para ela não precisa de nenhum intermediário em relação entre nós e Deus, mas na nossa intimidade vamos tratar disso e ela vai ser em segredo entre nós e Deus. Então, às vezes, a culpa, quando se vai pedir alguma coisa, a culpa já se faz sentir numa situação que requer tratamento. Então, quando nós vamos nos dirigir a uma prece já nos sentindo culpado, não faça a prece. Vamos esclarecer esse processo de culpa primeiro, vamos tratar dessa culpa, vamos acolher essa culpa. Dentro da nossa culpa, vamos acolher as nossas imperfeições. Quando esse sentimento de culpa estiver tratado, equilibrado, daí sim nós estamos em condições de nos dirigir à espiritualidade, à divindade, a Deus. Tudo certo então, meus irmãos? Então vamos parar por aqui, vamos meditar um pouquinho sobre esse capítulo que é bem profundo, é bem interessante, e vamos passar então para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e o nosso sentimento fraterno para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus em favor desse momento, a partir deste momento, em direção daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações e animem-se e progridam envolvidos na tua amorosa proteção. Para os lares, Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoai-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site